Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, advogado e especialista em direito de trânsito, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco a respeito do processo de multa de trânsito e de quais são as vantagens daquele motorista ou do dono do veículo multado que se defende, que recorre contra essa multa de trânsito. O processo de multa, ele se desenvolve em três fases distintas, tá? O processo de multa, ele se desenvolve em três fases distintas. A primeira é a análise da defesa prévia, a segunda, recurso na Jari, e a terceira e última fase, recurso no CETRAN. Então, o motorista, quando há o registro de uma infração de trânsito, ele vai ser notificado dessa autuação e ele vai ter, no primeiro momento, o direito de se defender, de apresentar defesa prévia, tá? E como eu disse, defesa prévia, do indeferimento, recurso na Jari, do indeferimento, recurso no CETRAN. E claro, desde que esse motorista protocole as suas defesas ou os seus recursos dentro do prazo administrativo. Se ele fizer isso, esse processo de multa, ele vai se desenvolver nessas três fases que eu mencionei. E aí, qual que é a grande vantagem, no primeiro momento, desse motorista que se defende? A primeira grande vantagem é que quando ele protocola a sua defesa no prazo, quando ele protocola o seu recurso no prazo, ele é beneficiado com o efeito suspensivo da aplicação de multa, tá? A multa de trânsito, da qual ele foi notificado, quando ele se defende, quando ele recorre dentro do prazo administrativo, ele é beneficiado com o efeito suspensivo da aplicação da multa. Isso quer dizer, no final das contas, que, por exemplo, a penalidade de multa, né, que toda multa de trânsito ela tem um valor, tá, de imposição, tá, um valor pecuniário imposto para que o dono do veículo efetue pagamento. Quando há o protocolo do recurso dentro do prazo administrativo, essa multa de trânsito, o valor cobrado da multa de trânsito, ela fica sob efeito suspensivo. E quando isso ocorre, vamos imaginar aqui que esse motorista ele precise licenciar o seu veículo, tá? Já expirou o prazo de licenciamento do veículo, está próximo, né, da data de vencimento para licenciamento do veículo, ele pode licenciá-lo sem fazer ou efetuar o pagamento dessa multa, tá? Vamos lá. Quando o motorista ele é notificado da penalidade de multa, essa notificação ela vem com prazo para pagamento da multa, que é o mesmo prazo para interposição de recurso. Esse motorista ele não é obrigado a efetuar o pagamento da multa nesse momento para recorrer. Ele pode sim recorrer da multa e não efetuar o pagamento ali na data limite. E quando ele faz isso, quando ele recorre dessa multa, o valor cobrado na notificação ela fica sob efeito suspensivo, ou esse valor fica sob efeito suspensivo. Então, como ele recorreu da multa, essa multa de trânsito não poderá cair no sistema e ser o impeditivo quando ele necessitar fazer o licenciamento do veículo. Inclusive, essa informação que eu estou trazendo, ela pode ser confirmada lá no artigo 13 da Resolução 918 de 2022 do CONTRAN, tá? Artigo 13 da Resolução 918 de 2022 do CONTRAN, quando o motorista recorre dentro do prazo na qual essa multa de trânsito ela vai para análise do órgão julgador, ela fica sob efeito suspensivo e quando o motorista necessitar fazer o licenciamento do veículo, ele não precisará efetuar o pagamento da multa para fazer esse licenciamento, tá? A legislação ela não condiciona o licenciamento, inclusive a transferência do veículo, somente com o pagamento da multa. Nesses casos em que a multa de trânsito ela está sob análise do órgão julgador. Em outras palavras, isso quer dizer que a cobrança da multa só pode ser um impeditivo
para fins de licenciamento ou transferência do veículo quando ela for julgada em última instância, tá? Lá no CETRAN. Se o motorista recorreu da multa, tá lá com prazo de recurso na Jari, ele recorreu e essa multa ainda não foi julgada pela Jari, ele pode licenciar o veículo tranquilamente, sem a necessidade de fazer o pagamento dessa multa. Ele tão somente licencia e a multa fica lá, tá? Porque ela está sob efeito suspensivo, tá ok? E repito, nos termos do artigo 13 da Resolução 918, tá? Artigo 13 da Resolução 918 do CONTRAN, enquanto essa multa de trânsito não for julgada lá no CETRAN, não poderá essa cobrança de multa ser um impeditivo para fins de licenciamento e transferência do veículo. Ou seja, enquanto a multa está sob análise do órgão julgador, o proprietário do veículo ele poderá licenciar, transferir o veículo sem efetuar o pagamento da multa. Só quando essa multa de trânsito for julgada no CETRAN, aí sim ele terá que fazer o pagamento da multa e depois o licenciamento, tá ok? Outro benefício, tá? Que esse motorista ele pode receber enquanto ele se defende contra essa multa de trânsito. Vamos imaginar aqui aquele processo de suspensão por acúmulo de pontos e também vale a regra que eu vou mencionar no tocante ao processo de cassação. A cassação da CNH é quando o motorista comete uma multa de trânsito no período da suspensão. Aí o Detran instaura um processo de suspensão ou um processo de cassação, tá, contra esse motorista, e aqui o procedimento é muito parecido com o processo de multa. Ele vai ter prazo para apresentação de defesa prévia, de recurso na Jari e recurso no CETRAN. E aqui vale a mesma coisa, tá? Lá o motorista se defende da multa, a cobrança da multa fica sob efeito suspensivo. Aqui nesses exemplos, o motorista é notificado da suspensão ou da cassação e quando ele se defende, a penalidade ou as penalidades, tanto de suspensão ou de cassação, elas ficam sob efeito suspensivo enquanto esses processos ou a defesa ou os recursos não forem julgados na última instância. Olha que interessante isso aqui. Então o motorista ele é notificado de um processo de suspensão, protocola sua defesa. Isso quer dizer que a penalidade de suspensão, em hipótese alguma nesse caso, poderá ser aplicada de imediato, tá? Primeiro, esse motorista, ele terá prazo para se defender, a sua defesa deverá ser analisada pelo órgão de trânsito, aí do indeferimento ele vai ser notificado com prazo de recurso na Jari. Aqui, mais uma vez, ele protocola o seu recurso na Jari dentro do prazo, aí a Jari vai ter que analisar esse recurso. Do indeferimento do recurso na Jari, ele terá mais uma oportunidade de se defender contra esse processo com prazo de protocolo de recurso junto ao CETRAN. Somente após a análise do recurso lá em cima no CETRAN, que é a última instância do indeferimento, aí sim poderá recair a penalidade de suspensão ou de cassação na habilitação desse condutor, desse motorista que está sendo processado. E vou dizer para vocês, viu? Processo de suspensão e de cassação, motorista que protocola suas defesas, seus recursos dentro do prazo, costuma demorar bastante, viu? E enquanto o processo ele ainda não foi analisado na última instância, esse motorista ele poderá dirigir tranquilamente. Se caso ele for parado numa fiscalização, quando o agente policial ele analisar ou ele for verificar, tá, como é que está o seu prontuário de habilitação, vai ver que não tem nenhum bloqueio, seja de suspensão ou de cassação, tá? Enquanto esses processos estiverem sob análise do órgão julgador, não recairá nenhuma penalidade no seu prontuário. Repito, somente após o final do processo, do indeferimento lá na última instância, desde que o motorista, isso é importante, desde que o motorista protocole os seus recursos dentro do prazo, somente lá na última instância do indeferimento, aí sim
cairá o bloqueio no seu prontuário. Mas nesse intervalo de tempo, que pode demorar meses, até mesmo anos, tá? Esse processo é demorado. A gente tem aqui no escritório inúmeros processos que já passou de ano, tá? Tem processos que já tem mais de 2 anos, tá? No rito processual administrativo, ainda está em análise junto ao órgão administrativo de trânsito. Enquanto não for analisado lá na última instância, esse motorista ele poderá dirigir e caso ele seja parado na fiscalização, o agente policial, quando analisar, né, ou quando se informar do seu prontuário no sistema, vai ver que não tem nenhum bloqueio no seu prontuário, tá ok? Ele será liberado naturalmente. Outro detalhe, nos termos do artigo 25 da Resolução 723 de 2018 do CONTRAN, esse motorista, enquanto processo administrativo de suspensão ou de cassação ele não for finalizado, esse motorista ele poderá inclusive renovar a sua habilitação, tá? Ele poderá renovar a sua habilitação e até mesmo transferir a sua habilitação para outro estado. Então ele se mudou para outro estado, precisa atualizar o seu endereço e naturalmente fazer a transferência dessa habilitação do seu prontuário, ele conseguirá fazer esse procedimento sem nenhum empecilho. Por quê? Porque o seu processo ainda não foi finalizado, tá? Artigo 25 da Resolução 723 de 2018 do CONTRAN. Então aqui a gente vê, tá? E no meu entender, o quanto que vale a pena o motorista se defender contra uma multa de trânsito ou num processo de suspensão e de cassação da habilitação. E digo mais, viu? Esses processos, tanto de multa como de suspensão ou de cassação, eles têm prazo para serem analisados, tá? Eles têm prazo especificados por lei, tá? São prazos que estão previstos em lei, que se o órgão de trânsito demorar mais do que o previsto em lei para analisar uma defesa ou um recurso, ou deixar o processo paralisado por mais tempo do que aquele que a lei estabelece, esse processo deverá ser arquivado. E aqui a gente está falando da prescrição, tá? Isso é tão interessante que a prescrição, quando ela ocorre, não se analisa se esse motorista ele tinha razão ou não, tá? Mas por inércia, pela demora do órgão de trânsito em analisar, tá, essa defesa ou esse recurso dentro do prazo estabelecido por lei, esse processo deverá ser arquivado. E aí, eu mesmo já vi, tenho acompanhado ao longo dessa caminhada, né, defendendo inúmeros motoristas, eu já vi na prática muitos deles se beneficiarem desse instituto, que é o da prescrição, se livrarem de uma penalidade severa, uma suspensão, uma cassação, em decorrência do órgão de trânsito ter demorado mais tempo do que aquele previsto em lei, mais tempo do que ele tinha direito, né? Então, o processo ficou paralisado por mais tempo do que deveria e esse motorista se viu livre de uma suspensão ou de uma cassação e essa regra também se aplica para a multa de trânsito, tá? Então, arquiva-se o processo no caso de suspensão ou de cassação e no caso de multa, a multa deverá ser arquivada. Então, todas as penalidades decorrentes daquela multa de trânsito, elas deverão ser anuladas e retiradas do prontuário de habilitação desse motorista. Vamos pensar aqui numa penalidade severa, como a de recusa ao bafômetro, R$ 3.000, 12 meses de suspensão. Esse motorista, só porque se defendeu, se utilizou de um direito assegurado na Constituição Federal, só porque ele se defendeu, ele acabou sendo beneficiado por esse instituto da prescrição e se viu livre dessa penalidade, tá? Em outro vídeo, eu vou falar mais um pouco a respeito da prescrição e quais são os prazos, tá? Mas fica aqui essas informações. Aqui só há vantagens, tá? Com relação ao motorista que se defende. O Estado vai atacá-lo, tá? Acusá-lo do cometimento de uma multa e ele tem todo o direito de se defender, tá? E o motorista, quando ele se defende, ele tem chances sim, né? Ele tem chances de anular,
de se livrar, né, de uma penalidade de multa de trânsito ou de suspensão ou de cassação. E conforme eu falei, se beneficiar já num primeiro momento do efeito suspensivo, seja da cobrança da multa ou da aplicação da penalidade de suspensão e de cassação. Nesses casos, o motorista se defende e poderá dirigir, tá, sem medo de ser parado numa fiscalização, enquanto seu processo não for finalizado na última instância administrativa, tá ok?